Evangelho de João, capítulo 7. Eu quero ler dois versículos, o versículo 37 e o 38. Essa mensagem vai para o ar, vai para o nosso canal do YouTube, no término do culto. Já registrar minha gratidão a Deus por todos que vão se conectar em nosso canal daqui a poucos minutos. Evangelho segundo escreveu João, quarto livro do Novo Testamento, capítulo 7, versículo 37 e 38, diz assim: No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Pai, eu quero te render graças, eu quero te render louvores, Deus, por tua bondade e por teu amor sobre a nossa vida. Que aprove ao Senhor estarmos aqui mais um culto. Pai, te louvo por todos presencial e que estarão também conectados conosco através do nosso canal do YouTube. Meu Deus, que a tua presença manifesta, Deus, alcance corações de maneira muito forte, de maneira muito impactante. Que seja uma noite, meu Deus, através desta mensagem, deste culto, de cura, de renovo, de transformação, de edificação, de restauração. Meu Deus, de cadeias sejam quebradas, vidas sejam libertas, em nome de Jesus. Espírito de Deus, age neste lugar de maneira plena. Tu és o dono desta casa, Tu és o nosso Senhor. É em nome de Jesus, nosso mestre, nosso guia. Para a Tua glória, Deus, para o Teu louvor. Amém. Amém. Podem sentar, queridos. O tema que veio ao meu coração, muito forte, desde o dia de ontem, foi: não pare de fluir. Olha para quem está do teu lado direito ou esquerdo e fala isso para ela, ou para ele carinhosamente: não pare de fluir. Quando nós olhamos para a história da igreja, nós percebemos que ao longo dos anos, ou ao longo de um determinado tempo, muitas pessoas param de fluir. E quando eu digo parar de fluir, é porque o próprio Jesus declarou que se nós crêssemos nele, do nosso interior fluiriam rios de água viva. Ou seja, em quem você encosta, ou quem você chega perto, aonde você coloca o seu pé, precisa do seu interior fluir esses rios de água viva. E tem pessoas que não estão mais fluindo, ou com o tempo para de fluir. É como se a fonte tivesse secado. É como se as águas parassem de jorrar. E a pergunta é: o nosso Deus muda? Se o nosso Deus é imutável, então quem foi que mudou? Se as fontes pararam, se as fontes extinguiram, quem foi que mudou? Eu mudei. Porque Deus não muda. Então, se eu não fluo mais no meu casamento, se eu não fluo mais no meu ministério, se eu não fluo mais na minha conexão com Deus, se eu não fluo mais na minha conexão com os meus irmãos, se eu não fluo mais em amor, se eu não fluo mais em paz, se eu não fluo mais em graça, o problema está em quem? Em mim. Está em mim. Porque nós não somos de acordo com as circunstâncias que nós estamos inseridos nela. E aí eu lembro do apóstolo Paulo, quando tinha sido preso, tinha sido chicoteado, tinha sido açoitado, estava ali numa prisão, e independente de tudo o que estivesse acontecendo, independente de tudo o que aconteceu com ele, ele continuava ali, alegre, adorando e bendizendo o nome do Senhor. E a prova aqui do seu interior fluía rios de água viva, que com pouco tempo, os alicerces da prisão começaram a se
tremer. E eles foram soltos, eles foram libertos. Mas por que eles foram soltos e libertos? Porque eles estavam acima das circunstâncias que envolviam eles. Pastor, por que que muitos deixam de fluir? Porque as circunstâncias em nossa volta, muitas vezes tendem a sufocar. Mas eu destaquei 3 coisas nesta noite, que essas 3 coisas, nós precisamos ter ela como um exercício. E quando eu falo de exercício, estou falando de algo corriqueiro, de algo diário. E o primeiro exercício que eu quero trazer para que o rio de Deus continue fluindo sobre a tua vida, é o exercício da... O que é que está aí na tela? Da graça. Essa outra tela está com algum problema, é? Eu acho que não é só desligado, não. Algum problema na conexão. Então, qual é o primeiro exercício que nós precisamos praticar para que esse rio não pare de fluir? O exercício da graça. Gente, em toda a criação existe a graça de Deus. O ar que estamos respirando é pura graça. O canto dos pássaros é pura graça. O alimento na estação certa é pura graça. É pura graça. O fato de eu e você estar vivo é pura graça. Mas na Bíblia nós também vemos graça de Deus. Em toda a Bíblia nós vemos graça de Deus. Em Gênesis nós vemos a graça criadora. Em Êxodo nós vemos a graça libertadora que libertou o seu povo. Levíticos e Números nós vemos a graça que cria regras para que o povo aprenda a obedecer a Deus. Em Deuteronômio nós vemos a graça que indica o melhor caminho da vida e da bênção. Em Josué nós vemos a graça que vence desafios intransponíveis. Em Juízes nós vemos a graça que ouve o clamor do seu povo, perdoa os seus pecados e livra dos seus inimigos. Em Ruth, nós vemos a graça dos desamparados. Em 1 Samuel, nós vemos a graça que não permite que a lâmpada de Deus se apague no templo. Em 2 Samuel, nós vemos a graça que estabelece um rei que não terá fim, que tem início no rei Davi. Em 1 e 2 Crônicas e 1 e 2 Reis, nós vemos a graça em coisas extraordinárias. Por exemplo, pastor, um urubu, um corvo levar comida para um profeta. Uma viúva dar alimento para um profeta em período de crise. Um leproso fazer leprosos fazerem um exército correr. Uma nuvem da mão de um homem anunciar uma grande tempestade, uma grande chuva, um grande mover de Deus, um grande temporal. Nós vemos em Esther a graça que liberta o seu povo da destruição total. Nós vemos em Jó a graça que dá em dobro tudo aquilo que o diabo rouba. Nós vemos em Salmos a graça em forma de poesia. Nós vemos em Eclesiastes a graça manifestada no tempo oportuno. Nós vemos em Cantares a graça que produz a intimidade. Nós vemos nos profetas de Isaías a Malaquias a graça que prevê o futuro, alerta o povo dos perigos e corrige os erros do presente. Nós vemos nos evangelhos a plenitude de toda a graça com a chegada de Jesus. Nós vemos em Atos a graça que se manifesta em poder. Nós vemos nas cartas de Paulo, de Pedro e de João a graça para você aprender, crescer e amadurecer. Nós vemos em Apocalipse a graça tendo o seu cumprimento final. Em toda a Bíblia nós vemos a graça de Deus. Carabaraçará. Aplauda o Senhor mais forte. Em toda a Bíblia nós vemos a graça de Deus. Em toda a Bíblia nós vemos o exercício da graça. Pastor, e por que a graça? Nós lemos em 1 Pedro, você pode ler comigo, 1 Pedro. Você não encontrou, apenas escute, por gentileza. No capítulo 5, versículo 10, diz assim. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 10 e 11. 10. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de teres sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar,
firmar, fortificar e fundamentar. A Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Pastor, qual é a definição de graça? Favor benevolente, amoroso, espontâneo e imerecido de Deus para com os homens. Pastor, a graça ela é suficiente? Ela é suficiente, ela é completa. E ela nos traz um poder infalível. Infalível. E muitas vezes a graça chega no momento das nossas fraquezas, das nossas dificuldades, das nossas limitações, como foi no caso do apóstolo Paulo. Em 2 Coríntios 12, 9. A graça de Deus é suficiente para suprir necessidades extremas, como vimos e eu citei nos livros de Reis. A graça de Deus não tem compromisso com a lógica humana. 1 Coríntios 1, 27 diz, porque Deus escolheu as coisas loucas, as que não são, para confundir as que são. Ô glória! A graça de Deus, querido, ela não tem compromisso com a lógica humana, não, mas porque o homem diz assim, não é porque a ciência diz assim, mas Deus chega por cima e age de maneira extraordinária. A graça de Deus ela é suficiente para interferir nas circunstâncias da vida. Como nós vemos em Atos dos Apóstolos, você pode ler lá no capítulo 16, versículo 12 a 25, no final, quando os alicerces do templo, da prisão, são abalados. A graça de Deus, ela se manifesta de maneira surpreendente, extraordinária. A graça de Deus, ela não nos faz retroceder. Ela nos leva em triunfo. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz assim, que nós precisamos o quê? Fluir. Então, enquanto estamos fluindo, a graça de Deus está nos projetando. Por mais que você não veja, por mais que você não perceba, a graça de Deus, quando nós pensamos dessa forma, nós pensamos na vida de José, por exemplo. Se formos olhar para a vida de José, em algumas fases da vida dele, parece que estava acontecendo o que com ele? Acabou, era o fim. E no momento num calabouço, no momento vendido como escravo, no momento dentro da prisão, no momento... Só que cada momento daquele era Deus projetando José para o trono. Então a graça de Deus, ela projeta você para o trono. Ela projeta você para onde de fato Deus tem para a sua vida. É por isso que a vida é como um rio que precisa fluir e não pode parar de fluir, precisa continuar fluindo. Independente da circunstância, da luta, da tribulação, da tentação, precisa continuar fluindo. Olha carinhosamente para quem está do teu lado direito ou esquerdo, assim, você não pode parar. A graça de Deus, ela se manifesta de maneira muito crescente e promissora. Em Cristo, nós podemos todas as coisas. Nem a morte, nem a vida, nem principado, nem potestade, nem coisa do presente, nem do porvir, nada pode nos separar do amor de Cristo Jesus. Nada. O objetivo pastor, mas o objetivo final da graça é o quê? O objetivo final da graça é salvar o homem. Por isso que eu estou aqui, por isso que você está aqui. A salvação não é mediante obras, é mediante a fé. E é pura graça de Deus. É a graça. É aquilo que eu não mereço, é aquilo que você não merece, é a graça. É o que aconteceu com o ladrão na cruz. O que salvou aquele homem foi graça. Aquele homem não merecia salvação, não merecia paraíso. Mas esteve sobre ele a graça. Aquele que tem toda a graça estava ali com ele. Glória a Deus, glória a Deus. Pastor, qual é o exercício também que precisamos colocar no nosso dia a dia, para que o rio de Deus não pare de fluir dentro de nós? Qual é o segundo? O exercício de quê? Uma aguinha aqui agora, porque a coisa começa a apertar um pouquinho. Exercício do perdão. Eu ouvindo esses dias a pastora Tânia Tereza, ela é juíza, trabalha muito com libertação. Uma mulher que tem muita graça, muito conhecimento, tem muita unção de Deus. E ela dizendo que certa vez,
ela estava num culto, e ela disse, como uma boa religiosa que ela era, e julgando algumas coisas no culto, e ela disse assim, isso que está acontecendo é uma histeria coletiva, não tem nada de Deus aqui. E ela na incredulidade dela, e num determinado momento ela dizendo, Deus, aí houve um milagre, uma pessoa que estava lá, completamente cega, começou a enxergar, começou a ver, essa pessoa estava do lado dela, e ela disse, Deus, se o Senhor está aqui, curou essa pessoa, está do meu lado, por que o Senhor não fala comigo? E aí o Espírito de Deus falou com ela, sabe o quê? Porque você está um cano entupido. Porque você está um cano entupido. E ela começou a perguntar a Deus, entupido de quê? Aí Deus foi falando com ela, entupido de trauma, entupido de rancor, entupido de ressentimento. Tinha mágoas que ela não tinha liberado, perdão que ela não tinha dado. Para continuar o fluir de Deus precisa acontecer o quê? Por que o exercício do perdão? Porque todo dia pessoas vão nos decepcionar. Todos os dias pessoas vão nos trair. Pessoas vão nos enganar. Nós vamos gerar uma expectativa. Nós nos decepcionamos hoje, aí dizemos assim, não vou mais gerar expectativa em ninguém. Mas você naturalmente começa a gerar de novo, sim ou não? E aí você vai, daqui a pouco vai fazer o que com essa pessoa? Vai se decepcionar de novo. E precisa acontecer o que com você? Para que o fluir de Deus continue, precisa o quê? Exercício do perdão. Se eu voltar para José, todos aqueles que traíram José, que perseguiram José, que massacraram José, fizeram o que com José? Jogaram ele para o trono. Tem pessoas que abrem a boca e dizem assim, eu não aguento mais traição, eu não aguento mais perseguição. Ei, ressignifica isso agora. Começa a entender que traição e perseguição é projeção para o trono. Eu não sei se você já fez, se você não fez essa oração ainda, você não vive ainda o exercício do perdão. Pastor, que oração? Pai, obrigado por todos aqueles que me traíram. Pai, obrigado por todos aqueles que não acreditaram em mim. Obrigado, Pai, por todos aqueles que me decepcionaram. Porque é por causa destes que houve uma projeção sobre a minha vida. Sério, pastor? Sério. Quando os irmãos de José chegam diante de José, os irmãos dele estão agora ele está arrumou, viu? Nós estamos agora diante do homem mais poderoso do Egito. Só está abaixo de Faraó, e Faraó não está nem aqui, então ele vai fazer o que ele quiser com a gente. Aí José diz, isso aí sou eu, deixa de ser besta. Foi pelo que vocês fizeram comigo que eu estou aqui. Governando sobre a nação mais poderosa. E agora, na posição que eu estou, posso dizer a vocês, ei, vem para cá, traz mulher, traz menino, traz periquito, papagaio, jumento, cavalo, boi, burro, traz tudo para cá. Por que isso, pastor? Porque ele viveu o exercício do perdão. Ei, se você não vive o exercício do perdão, você ainda não amadureceu, você ainda é menino, como está lá em Hebreus. Está na igreja há 20 anos, há 15 anos, há 30 anos, mas ainda é menino. Daqui a pouco vai ser enterrado menino. Está profetizando que a gente vai morrer, pastor? É profetizando não. A vida é uma aventura da qual ninguém sai vivo. Todo mundo vai. A única diferença é a sequência, tá? Alguém sabe aí qual é o próximo número? Querido, o exercício do perdão. Jesus fala em Marcos capítulo 11, a partir do versículo 20, fala que a oração, ela pode muito ter seus efeitos. A oração tem poder para remover montanhas. A oração junto com a fé, aliado com a fé. Mas no final fala que se nós não perdoarmos, papai nem escuta.
Papai nem escuta. Em Hebreus 5, capítulo, versículo 11 ao 13, fala que os cristãos, os hebreus, não progrediram. Ainda eram meninos. Por quê? Porque não sabiam perdoar. Quando nós olhamos para a palavra, que nós vemos em Colossenses, capítulo 1, versículos 19 e 20, que Jesus conciliou todas as coisas no céu e na terra. No céu, pastor? Sim. A rebelião começou aonde? No céu e na terra? No céu. De onde foi que Satanás saiu com a terceira parte dos anjos? Do céu. Mas Jesus chega e faz o quê? Reconcilia todas as coisas. Pastor, para que essa reconciliação? Para eu e você viver o exercício do perdão. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Queridos, a Bíblia diz assim: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Isso quer dizer o seguinte, que a nossa percepção sensorial, ela não consegue distinguir, ela não consegue perceber Deus. Precisamos estar em espírito. E só estaremos em espírito, só haverá conexão conosco e com Deus, se houver em nós o quê? O exercício do perdão. Pastor, mas tem um terceiro exercício que nós precisamos colocar em prática. Mas antes de falar do terceiro exercício, a pastora Tânia Tereza, voltando a ela ainda, ela disse que quando ela começou a liberar perdão, ela começou a mudar a vida dela, colocar o exercício do perdão em prática. Sabe o que aconteceu com ela? Ela disse que logo mais foi batizada com o Espírito Santo. Logo mais a vida dela mudou. Logo mais a vida dela não foi mais a mesma. Deus quer encher a sua vida nesta noite. Deus quer encher a sua vida nesta noite. Em nome de Jesus, que tudo aquilo possa estar entupindo. Em nome de Jesus. Possa sair agora. Toda desilusão, toda desesperança, todo sentimento de tristeza, de rancor. Libera perdão agora. Porque, queridos, quando nós liberamos perdão, não é a pessoa que ganha com isso. Quem é que ganha com isso? Sou eu. Isso é evangelho. Isso é graça. E eu quero dizer que essa palavra graça, ela só tem nos evangelhos. Ela não tem nenhuma outra religião. Glória a Deus. Glória a Deus. Isso é graça. Isso é favor de Deus. Perdão é graça, é favor de Deus. E se nós estamos, deixa eu dizer uma coisa a você. Se eu perguntar aqui agora, quem está debaixo da graça? Quem está debaixo da graça? Quem está debaixo da graça, receba essa palavra profética agora. Quem está debaixo da graça, existe o de repente de Deus. Pastor, o que é isso? Menino, de repente ganhou o iPhone 11. De repente chegou, de repente aconteceu, de repente, oxente, é aquela menina? Oxente, é aquele pastor? E é aquele patrão? E é aquela empresa? Quantos recebem esse de repente? Quantos recebem esse de repente? Esse de repente, esse de repente. Carabaraçará. De repente aconteceu, de repente. Eram 2, viraram 100, eram 50, viraram 5 mil, de repente. É o de repente de Deus. Mas primeiro o quê? O exercício da graça. Segundo, o exercício do perdão. Pastor, e o terceiro? O exercício de quê? Da fé. Da fé. O exercício. Pastor, por que o exercício da fé? Porque o exercício da fé, primeiro, porque o fogo não pode se apagar. O fogo de Deus na sua vida não pode se apagar. A chama que arde, que queima no seu coração, não pode se apagar. Porque do nosso interior flui. Então isso não pode se apagar. Porque não tem nada a ver conosco, tem a ver com Ele.
E a prática, detalhe que a prática religiosa não traz fluidez. O fato de você vir apenas a um culto não traz fluidez. Se você não se permitir mergulhar na graça, mergulhar no perdão, e agora estou falando de quê? Mergulhar no exercício da fé. Quando a palavra diz assim, eu amo esse versículo, diz assim, ainda antes que houvesse dia, eu sou. Eu sou. Eu sou o que vence sem espada. Eu sou o que protege sem escudo. Eu sou a roupa que não se estraga no deserto. Eu sou o sandália que não se estraga no deserto. Aleluia. Eu sou coluna de nuvem, coluna de fogo. Eu sou nuvem de proteção. Quando fala Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, Deus que fala, Deus que cumpre e Deus que mantém a promessa. Se nós temos promessa de Deus, se Ele falou, na hora certa vai acontecer, na hora certa vai se cumprir. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Quando Deus fala assim para Abraão, queridos, você vai para uma terra que eu vou te mostrar. Foi isso que ele falou, não? Eu te mostrarei, não foi assim? Você vai para uma terra que eu te mostrarei. Sabe por que Deus não mostrou a terra e não falou da terra? Sabe por quê? Porque o mais impressionante não era a terra para onde Abraão ia. O mais impressionante era a caminhada de Deus com Abraão. O mais impressionante que ele não é a Nova Jerusalém para onde nós vamos. O mais impressionante é a caminhada de Deus conosco. E às vezes nós estamos tão fora do hoje, que nós não conseguimos contemplar e viver o hoje. Viver o agora. Eu quero dizer que o mais importante não é o amanhã, diante das suas expectativas. O mais importante é hoje. Porque se você está aqui hoje, você está declarando, eu estou caminhando com Deus. Quantos estão caminhando com Deus aqui? Você está caminhando com Deus. Se estamos caminhando com Deus, querido, se estamos caminhando com Deus, haverá surpresa. É como disseram ao rei, ei, mas não foram 3 que nós jogamos na fornalha? Eu estou vendo o quarto, e o quarto parece um filho de um. Quem caminha com Deus tem surpresa. Quem caminha com Deus tem provisão. Quem caminha com Deus tem direção. Quem caminha com Deus tem de repente. Que em nome de Jesus, nada faça você deixar de fluir. Quando eu preparava essa mensagem, o Espírito de Deus ministrou muito forte ao meu coração. E dizia assim, e tem pessoas que estão aqui nesta noite, que deixaram de fluir em generosidade, deixaram de fluir em amor, deixaram de fluir em graça, deixaram de fluir em perdão, deixaram de fluir em longanimidade, deixaram de fluir em bondade. Pastor, por quê? Porque às vezes a razão vem à tona muito forte. Às vezes as expectativas vêm à tona muito forte, e junto com a expectativa vem as frustrações. E em nome de Jesus, a minha oração nesta noite, a minha primeira oração, é para que todos nós continuemos a fluir. Que nada impeça você de fluir. Que nenhuma tristeza impeça você de fluir. Que nenhuma decepção impeça você de fluir. Que nenhum descaso impeça você de fluir. Em nome de Jesus. Que nenhum acaso impeça você de fluir. Quantos querem continuar fluindo no Senhor? Fluindo. Não faz sentido estarmos nesta terra, estarmos aqui se não for fluindo. Fluindo. Jesus em toda e qualquer circunstância, Ele continuou fluindo. Até quando eu imagino que nos últimos momentos,
ele ainda abre os braços e diz assim: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Pastor, o que é isso? É continuar fluindo. Aleluia. Aleluia. Não faz sentido estarmos aqui em cima da terra se nós não estivermos fluindo. Fica de pé, que eu quero orar por sua vida. Eu quero orar por sua vida nesta hora. Pai, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus. Meu Deus, teus filhos estão aqui porque eles desejam ardentemente continuarem fluindo, Pai. Meu Deus, que não haja impedimento. Que não haja impedimento para eles continuarem fluindo. Em nome de Jesus, Pai. Que as dores, que os traumas, que as decepções, que as frustrações, Pai, não apague. Em nome de Jesus. Pai, porque deste meio aqui, Pai, no meio da tua igreja, meu Deus, vai fluir muita cura, vai fluir muita provisão, vai fluir muita liberalidade, Pai, vai fluir muita salvação.